Eu convido você a ler então comigo Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e Eterno Pai, nós rogamos, Senhor Deus, que neste momento que nós lemos a Tua Palavra e compreendemos, ó Deus, ser ela central no culto que nós prestamos ao Senhor, Tu possas, ó Deus, edificar os nossos corações, que essa palavra lida, explicada, meditada, possa frutificar em nós, possa nos edificar. Ó Deus, que nós que aqui viemos ouvir a Tua voz, possamos ouvi-la por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Um grande teólogo puritano do século XVII, chamado Thomas Brooks, dizia que 4 coisas todo crente precisa saber e estudar com empenho. Em primeiro lugar, ele dizia que nós precisamos conhecer Jesus. Em segundo lugar, ele dizia que nós precisamos conhecer a Bíblia, as Escrituras. Em terceiro lugar, ele dizia que nós precisamos conhecer a nós mesmos. E em quarto lugar, nós precisamos conhecer Satanás e as estratégias que ele se utiliza para nos afastar de Deus. Eu acho impressionante ele colocar dessa forma, porque ele nos lembra com essa afirmação tão simples, de que Jesus, a palavra do nosso próprio coração, são importantes, mas eu não posso me esquecer de um quarto lugar, que é conhecer o nosso inimigo e as estratégias que o nosso inimigo usa contra nós. O apóstolo Paulo aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler, nesses 10 versículos, ele encerra uma sessão da sua carta. Se você se lembra das mensagens anteriores, se você pôde ouvi-las aqui, você se lembra que o apóstolo Paulo dedica na sua carta 2 porções com propósitos diferentes. Os primeiros capítulos 1, 2 e 3, Paulo é teológico. Ele nos explica a respeito de como Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, de como nos adotou na sua família, de como o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos deu vida em Cristo Jesus, de como nós somos salvos e transformados por meio da fé, de como nós somos unidos em um só corpo, nos tornando uma só igreja, dotados de dons, para que então na segunda parte da sua carta, capítulos 4, 5 e 6, Paulo pudesse ser prático, ele pudesse nos chamar a uma reação, ele pudesse nos convidar a agir como essa igreja, como esse povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que foi redimido das mãos de Satanás, que foi liberto do império das trevas e que é um povo transformado. E então agora nesses versículos finais que nós lemos, o apóstolo Paulo encerra não apenas essa sessão, mas toda essa carta.
Ele começa, se você observar na sua Bíblia, nas primeiras palavras do versículo 10, dizendo: quanto ao mais. É como se ele estivesse dizendo algo do tipo: tudo o que eu disse é importante, eu espero que vocês guardem, eu espero que vocês preservem isso no coração, mas agora, quanto ao mais, quanto ao que vocês vão enfrentar a partir de agora, quanto a tudo aquilo que está diante de vocês, eu preciso dar a vocês algumas outras instruções. Esse quanto ao mais é muito importante nesse texto, porque agora o apóstolo Paulo nos fala sobre aquilo que eu e você vamos enfrentar. E antes ele havia nos falado sobre aquilo que Deus fez a nosso respeito, aquilo que Deus estabeleceu quando chamou a sua igreja, juntou o seu povo, salvou e redimiu o seu povo. E agora, quanto ao mais, esse povo enfrentará grandes lutas, grandes desafios, grandes batalhas. E o apóstolo Paulo precisa nos instruir a respeito disso. Ele começa a fazer isso, então chama sua atenção para como ele começa, dizendo que existe uma batalha. O apóstolo Paulo está preocupado com o fato de que eu e você temos diante de nós uma batalha, e essa é uma batalha real, cruel e constante. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20 é um antídoto para uma ideia errada de que a vida cristã seja como que um mar de rosas, porque de fato ela não é. A vida cristã, a nossa jornada de fé, a nossa peregrinação de fé será sempre envolvida por luta e por batalhas espirituais. Se nós, mesmo que por um segundo sequer, mesmo que por algumas horas, por um dia, nos esquecemos de que nós vivemos em um campo de batalha, nós nos tornamos presa fácil para o nosso inimigo. Como é que Paulo começa a nos instruir a respeito disso? Olha comigo sua Bíblia. Ele começa primeiro dizendo a respeito de um revestimento necessário que eu e você precisamos ter para enfrentar essa batalha. Existe uma batalha e ele nos diz, versículo 10: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Paulo está nos lembrando de que nós vivemos uma batalha. A igreja não é um conjunto de pessoas que se reúnem aleatoriamente ou sem nenhum propósito aos domingos para louvar a um Deus. Não, nós somos o povo do Senhor, um exército santo que vive no luto uma batalha de fé, firmados no poder do nosso Rei, que venceu a morte, que venceu Satanás e que um dia voltará para nós. Nós somos esse povo, nós somos esse exército. E Paulo diz: vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que isso, irmãos? Porque cristianismo, fé, sem poder do Espírito Santo de Deus, não existe. Se eu e você fomos verdadeiramente salvos, se nós de fato temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, eu e você estamos diante de uma batalha de fé, sendo atacados constantemente por todos os lados, e nós precisamos de poder do alto para resistir no dia mau e diante das inúmeras lutas que nós vamos enfrentar. É preciso poder. Poder que não vem de nós, poder que não é encontrado em nossos próprios recursos, mas como o apóstolo Paulo nos diz, fortalecimento no Senhor, poder do Senhor. Paulo se preocupa e nos exorta que eu e você precisamos tomar uma armadura, nós precisamos nos preparar para uma batalha. Um soldado não pode enfrentar uma grande luta, não pode ir para a guerra sem que antes se prepare para essa guerra. É preciso revestimento, é preciso armadura, é preciso poder. Você e eu seremos presas fáceis às inúmeras tentações de Satanás, se nós imaginarmos que nossa fé, nosso cristianismo pode ser um cristianismo sem poder de Deus. Só porque eu fiz uma profissão pública de fé, só porque eu tive meu nome arrolado em um hall de membros, só porque eu passei a ser um crente frequente em algumas programações, absolutamente nada
disso nos garante vitória contra as setas inflamadas do maligno. Só o poder de Deus garante. Além disso, Paulo nos diz que esse revestimento é necessário por causa do inimigo que nós enfrentamos. Primeiro ele diz, revesti-los, fortalecei. E por que ele nos chama a esse fortalecimento? Porque Paulo sabe o inimigo que nós estamos enfrentando. E quem é esse inimigo? Olha o versículo de número 11. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixe-me dizer uma coisa simples para você sobre enfrentar o inimigo. Quanto menos nós conhecemos do nosso inimigo, mais suscetíveis nós somos às suas artimanhas. Conhecer o inimigo, saber quem ele é um grande passo, ou quem sabe o primeiro passo para poder resistir a ele ou enfrentá-lo. E Paulo está nos dizendo aqui, nós temos o inimigo e o seu nome é diabo. Nós precisamos nos revestir e vestir toda a armadura de Deus para possamos estar firmes diante das ciladas do diabo. Nós não lutamos contra carne ou sangue, nossa batalha não é contra pessoas. Os grandes problemas que eu e você enfrentamos, os inimigos que nós temos, não são as pessoas que estão ao nosso redor. Os grandes inimigos que nós temos não são pessoas que convivem conosco. Não são pessoas que no final das contas podem nos fazer mal. Não são pessoas da nossa família ou mesmo da nossa casa que às vezes se colocam contra nós. Perceba, querido, nossa batalha é contra principados e potestades. Nosso inimigo tem um nome. Nosso inimigo tem uma identidade. A Bíblia dá tantos nomes para Satanás, não é? A Bíblia chama, por exemplo, Satanás de acusador, o inimigo, o Apolion, o Beelzebul, o Belial, o dragão, o leão, o Deus deste mundo, a serpente, o príncipe do mundo. Mas talvez 3 nomes de Satanás deveriam soar-nos mais preocupantes do que todos eles. Primeiro, a Bíblia diz que ele é uma serpente, por causa da sua astúcia e maldade. A Bíblia também o descreve como um leão, por causa da sua força e capacidade de nos tragar. E a Bíblia também o chama de dragão, por causa da sua maldade. Eu e você enfrentamos um inimigo, e esse inimigo é Satanás. Ele domina sobre demônios. E embora esse texto não queira nos dar uma lista a respeito da hierarquia demoníaca, mas ela nos dá, no mínimo, uma percepção de que Satanás governa e domina e tem seus anjos, seus principados, suas potestades, seus dominadores, suas forças espirituais do mal. E Satanás não é um inimigo despreparado ou sem arranjos ou sem estratégias. Ele é um grande inimigo da igreja que milita desesperadamente e raivosamente contra a igreja. Paulo aqui conserta 2 problemas que nós como igreja às vezes cometemos a respeito do mal. O primeiro problema, o problema de superestimar o mal. O segundo problema, de subestimar o mal. Às vezes nós superestimamos o mal. Imaginamos que Satanás faz tudo, está por trás de tudo, é responsável por tudo. E se uma panela cai perto de você, você fala, está amarrado, Satanás, sai. Porque a panela caiu na hora indevida. Isso é superestimar. É dar poder demais para Satanás. É às vezes falar a respeito de Satanás como se Satanás fosse um grande Deus com o qual o nosso Deus luta numa espécie de queda de braço para mostrar quem é mais forte. Isso não é verdade. Isso é superestimar o poder de Satanás. Isso é demonizar tudo. Isso é virar rótulo da Coca-Cola e achar mensagens subliminares sobre o demônio. Isso é pegar a maionese e dizer, isso aqui é o nome de demônio. É ficar tentando encontrar uma faca dentro da cabeça do fofão. Lembra disso? Você lembra? Com certeza você lembra. Irmãos, nós não somos cegos para as mensagens subliminares, tampouco para as mensagens descaradas que a nossa mídia, o nosso cinema, a nossa TV
nos dão sobre Satanás. Mas nós não precisamos nem devemos superestimar Satanás. Pessoas podem se tornar possessas. Possessão demoníaca é real, existe. Se você estiver diante de uma possessão demoníaca, não se desespere. Seja crente, ore em nome de Jesus. Mande que esses demônios saiam no nome de Cristo Jesus. Simples assim. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas são psiquicamente perturbadas, emocionalmente confusas, e às vezes vivem experiências emocionais que se assemelham em muito a uma possessão demoníaca, mas no final das contas não é. Precisa de outro remédio, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, de aconselhamento, de discipulado. Nós não podemos superestimar, mas nós também não podemos subestimar, porque alguns vivem uma vida cristã como se Satanás não existisse, como se tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Satanás, sobre os ataques do maligno, sobre as estratégias do maligno, fosse apenas uma história que já passou. Eu gosto sempre de pensar, tragicamente pensar, que quanto mais Satanás parece a algumas pessoas não existir, mais estratégico se tornam suas ações. O inimigo que não existe é um inimigo perigosíssimo. É um inimigo perigosíssimo. Paulo também nos fala aqui de que nós vivemos diante desse inimigo e precisamos de revestimento, de fortalecimento. E agora ele nos fala sobre o tipo de embate que nós lidamos ou vivemos com Satanás. Eu quero chamar a sua atenção para 3 palavras que aparecem aqui. A primeira palavra aparece no versículo de número 11. Paulo nos fala sobre as ciladas do diabo. A segunda palavra aparece no início do versículo 12. Ele fala sobre a luta que é nossa. A nossa luta. E a terceira expressão aparece no versículo de número 13. O dia mau. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está descrevendo o tipo de batalha, de enfrentamento que eu e você vamos ter. E ele define como ciladas, como luta e como dia mau. Paulo está querendo nos ensinar que quando nós estamos vivendo nessa batalha espiritual a qual eu e você estamos inseridos, nós estamos lidando com um inimigo que tem estratégias. Isso significa ciladas. Ciladas são métodos sistemáticos e malignos de nos destruir. Satanás não é um inimigo que nos ataca de maneira despropositada. Satanás não manda qualquer demôniozinho para nos atormentar. Satanás não lida com determinadas situações como se ele não tivesse estratégias. Não, a Bíblia fala que ele tem métodos sistemáticos contra nós. Então, meu irmão, não ache que Satanás só vai aparecer para nós como aquele homem vermelho e chifres enormes e um rabo e um tridente na mão dizendo burro. Porque se ele aparecesse dessa forma, seria a mais fácil forma de dizer: sai daqui, diabo. Está na cara que é ele. A Bíblia diz que muitas vezes ele é como um anjo de luz. Ele é astuto. Ele é como uma serpente. Ele é enganoso. Ele é mentiroso. Ele é insinuador. Ele move palavras nos nossos ouvidos. Ele nos coloca em circunstâncias. Ele mina a nossa fé. Ele nos desencoraja a acreditar de Deus. Ele nos faz duvidar da palavra do Senhor. Ele faz nos duvidar do perdão que há em Cristo. Ele faz nos desprezar da cruz, porque ele tem ciladas. O apóstolo Paulo também descreve nossa batalha como uma luta. E é interessante porque a palavra grega que ele utiliza aqui para a luta não é a respeito apenas de uma batalha longe, em que você luta com alguém que está distante. Não, é sobre uma batalha próxima, corpo a corpo. Porque nós não apenas enfrentamos as ciladas e os métodos sistemáticos de Satanás nos destruir, mas nós enfrentamos uma luta próxima. Ele nos ataca de maneira íntima, próxima. Irmãos, deixe-me dizer algo a você valioso sobre o cuidado que você precisa ter com o seu coração. Não superestime os dias felizes e bons e alegres, cheios da graça de Deus, porque pode ser exatamente no fim desses dias Satanás traga sua alegria, enfraquece sua fé, e você cai em tentações e pecados. Não são poucos os crentes que terminam de cultuar ao Senhor num domingo,
cheio de júbilo, paz e alegria no coração. E alguns minutos depois, tem tudo aquilo que foi semeado nos seus corações tragados por um fantástico. É fantástico como às vezes nós somos tão duros de imaginar que Satanás não tem estratégias malignas contra nós. Uma luta próxima. É um dia mau. Paulo nos fala sobre dias maus, dias em que você vai levantar-se e talvez já tenha se levantado com o coração apertado. Dias que talvez você já tenha se levantado da sua cama e você não sabe porquê, mas você já acorda chateado, nervoso, sem a mínima paciência com ninguém, e você já sai de casa às 7 horas, 8 horas da manhã, maltratando sua esposa ou seu esposo, maltratando seus filhos, e o seu coração está duro e você não sabe porquê. E talvez você viva todo aquele dia com uma sensação terrível de que as coisas estão ruins, de que a sua alegria foi embora. Sabe que dias são esses? Dias maus. Dias em que parece que Satanás manda um destacamento inteiro de demônios para falar o seguinte: foque nele. Foque nele. Destrua sua fé. Jesus, quando conversou com Pedro, disse a Pedro: Satanás pediu você. E o que Satanás queria fazer era pegar sua fé, colocar sobre uma rede, espremer sua fé, espremer sua fé, espremer sua fé, para que não sobrasse nada. Mas eu roguei por ti. Irmãos, não sejam incrédulos sobre o dia mau. Você está numa batalha espiritual, ela é real, ela é dura, ela é constante. Paulo nos diz ainda mais: qual é o propósito de tudo isso? Porque eu preciso me revestir, porque eu preciso conhecer o meu inimigo, porque eu preciso conhecer a batalha que eu enfrento, por aquilo que ele repete nesses primeiros versículos de maneira enfática. Paulo diz: para ficar firmes, versículo 11. Depois ele diz de novo, versículo 13: para que possais resistir. Ainda no versículo 3: para permanecer inabaláveis. No versículo 4 ele repete a mesma expressão: estais firmes. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? De que eu e você nessa batalha espiritual não somos os protagonistas. Eu e você não somos aqueles que vamos vencer Satanás. Eu e você não somos aqueles que vão destruir o império de Satanás. Nós não vamos lançar Satanás por terra. Nós não vamos vencer Satanás. Cristo venceu Satanás. O inimigo que você enfrenta é o inimigo vencido, derrotado, humilhado, envergonhado por causa do Cristo vencedor que ressuscitou ao terceiro dia e se assentou-se na glória de Deus, à destra de Deus Pai, de onde Ele reina sobre principados e potestades, e Satanás não tem nenhum poder contra Cristo Jesus. É por isso que as portas do inferno jamais podem resistir à igreja do Senhor, porque Ele é o inimigo derrotado. Qual é o nosso papel então, irmãos? Nós fomos libertos do império de Satanás, e cabe a mim e a você agora ficarmos firmes. Em um campo de batalha, nem sempre nós atacamos o inimigo. Muitas vezes nós mantemos a posição que nós conquistamos. Isso é tão importante quanto atacar. Nosso papel, irmãos, não é atacar. O ataque já foi feito pelo Cordeiro, e o Cordeiro feriu a Satanás, e o Cordeiro viu Satanás caindo, e viu Satanás derrotado, e o relógio da condenação de Satanás já está correndo. Ele sabe que o dia da sua derrota cabal, final, total é chegado, e por isso tão desesperadamente ele milita contra nós. Você compreende isso? Nós precisamos resistir, porque a vitória o Cordeiro já conquistou por nós. Isso é glorioso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você vai lidar com Satanás? Resistam. Como é que você vai lidar com as tentações? Resista. Porque às vezes, irmãos, nós resistimos muito pouco. Às vezes nós quase que nos gabamos de dizer que caímos em tentação. Talvez o versículo mais decorado por crentes é: o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Irmãos, não existe glória nenhuma em dizer que a carne é fraca. Porque nós temos uma armadura para revestir essa carne fraca. Revestimos de toda a armadura de Deus. E eu e você não precisamos de uma parte dessa armadura. Você e eu precisamos de toda essa armadura. Porque não existe nenhuma possibilidade de você resistir a Satanás se não for no poder de Cristo. Sem o poder de Cristo, meu irmão, Ele possui a nossa mente, domina o nosso coração e destrói a vida de um homem. Mas se o Espírito de Cristo habitar em nosso coração, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando Satanás sussurrar aos seus ouvidos, no meio das suas orações, dizendo que você não é digno de orar, nem de falar com Deus, lembre, Satanás, que você continua indigno, mas que o sangue de Cristo Jesus te purifica de toda injustiça. E você verá Satanás correr. Paulo diz então que nós precisamos nos revestir de uma armadura. Ele começa a nos descrever essa armadura. Versículo de número 14, ele diz: estai, pois, firmes. E ele então começa uma descrição a respeito da armadura que eu e você precisamos revestir. Primeiro ele nos fala sobre uma batalha, e agora ele fala sobre a armadura para essa batalha. Olha como é que ele descreve isso, perceba? Primeiro ele diz: cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça, calçando os pés, embraçando um escudo, colocando um capacete e segurando uma espada. É a descrição completa de uma armadura de guerra. É a descrição completa da armadura de Yahvé, do Deus poderoso no Antigo Testamento, que lutava as batalhas de Israel e por isso era o Senhor dos exércitos. Essa é a armadura de Cristo vencedor, a qual agora nós tomamos pela fé, porque nós somos salvos pela graça do Senhor em Cristo Jesus, e nós nos revestimos de Cristo, nos revestimos de sua armadura e nos preparamos para a batalha. Eu quero passar por isso de maneira simples com você, mas ao mesmo tempo elucide o nosso entendimento. Primeiro, olhe comigo na sua Bíblia, versículo 14. Paulo diz que nós precisamos nos cingir com a verdade. A verdade precisa ser como um cinto que, amarrado à nossa cintura, nós podemos colocar, pendurar e afixar espada e outros recursos para a guerra. A verdade precisa ser aquela que nos mantém, que nos segura. Porque a verdade de Deus, as Escrituras, a revelação, é aquilo que nos faz lidar de maneira mais poderosa contra os ataques de Satanás. Irmãos, Satanás é o pai da mentira. E o grande desafio dele, ou a grande estratégia de Satanás, é corromper a verdade de Deus em mentira. Foi exatamente isso que ele fez no jardim com Adão e Eva. Exatamente isso que ele faz comigo e com você hoje. Eu não sei você, mas eu tenho nutrido uma preguiça e um desânimo cada vez maior por Facebook. É uma coisa pessoal. Mas ao mesmo tempo, além da preguiça e do desânimo, me dá às vezes um desespero de perceber como o povo dito do Evangelho parece tão confuso. As pessoas discutindo entre si, crentes quase que devorando outros crentes publicamente, em redes sociais, se maltratando, defamando, criticando, muitas das vezes sem informações completas sobre aquilo que falam, sem ter lido verdadeiramente alguma coisa a respeito daquilo, opiniões prontas, opiniões miojo. Em 3 minutos ela está prontinha. Se degladiam, se maltratam, brigam. Eu fico pensando: Deus, tenha misericórdia de nós. Porque parece que o teu povo não está cingido com a verdade. Porque os argumentos não citam Bíblia. E às vezes, quando a Bíblia é citada, alguém logo já lança uma frase dizendo: essa é a sua interpretação, eu tenho a minha. Percebe que se a palavra de Deus, se a verdade de Deus não for aquilo que nos amarra, que nos garante, que nos sustenta, irmãos, nós estamos perdidos. Nós não podemos ser uma igreja, um povo apenas de opinião, apenas de achismos religiosos, apenas de sentimentos e sensações religiosas, porque sentimentos são facilmente dominados por Satanás para nos enganar. Não confie nos seus sentimentos, confie na palavra de Deus. Mesmo quando
você se sentir tão seguro, tão em paz, ainda assim questione os seus sentimentos. Talvez alguém que estivesse de fora, os 11 discípulos, vendo Pedro dizer para Jesus: Senhor, de modo nenhum te permitirei morrer na cruz. Talvez quem estivesse de fora pensasse: nossa, isso que Pedro falou é bonito, viu? Eu devia ter falado isso. Te ama Jesus mesmo. Pedro, você tem razão. Mas a resposta de Jesus para Pedro é: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Percebe como os sentimentos são tão perigosos? Achar coisas bonitas é tão perigoso. Apenas gostar de coisas é tão perigoso. Irmãos, nós precisamos da verdade de Deus. A verdade de Deus. Paulo diz: cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é aquele manto que protege a frente do guerreiro, guarda e protege seus órgãos vitais, protege-o na batalha de perto, protege-o na batalha de longe. E aqui Paulo diz: a sua couraça precisa ser a justiça de Deus. Que justiça é essa? Não a justiça que procede de obras, mas a justiça que procede da fé, a qual nós recebemos em Cristo Jesus. Como diz Romanos capítulo 4, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós recebemos a justiça de Cristo. E agora, ainda que Satanás insista em nos atacar, em nos condenar, em nos acusar, eu e você temos uma couraça da justiça de Cristo para nos fazer resistir ao dia mau. Ela nos protege. Mas ele diz mais: calçai também os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Sabe por que ele diz isso? Porque eu tenho a verdade me cingindo, porque eu tenho a justiça como couraça protegendo meus órgãos vitais, e porque eu tenho nos meus pés botas, sandálias de guerra, que anunciam que eu tenho paz com Deus. É o Evangelho da paz, porque eu e você, meu irmão, não estamos mais sob a ira de Deus. Nós não somos mais filhos da ira, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos paz com Deus, paz no sangue de Cristo Jesus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e Cristo Jesus ofereceu o sacrifício perfeito por nós, e nós somos salvos e temos paz com Deus, e os nossos pés estão amarrados nisso, estão calçados por isso. A verdade de Deus, a justiça de Cristo, a reconciliação e a paz. E agora Paulo nos diz: embraçando também o escudo da fé. Esse não é um escudo pequenininho, não é apenas uma rodinha que alguém carrega. Esse é um escudo de corpo inteiro. Aquele escudo enorme de batalha que protege próximo do rosto, até próximo dos meus pés, e que um soldado carrega para que ele possa resistir aquilo que o próprio Paulo nos diz no versículo 16: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, quanto mais mirrada for a nossa fé, quanto mais enfraquecida for a nossa fé, menor será o nosso escudo, e mais facilmente os dardos inflamados do maligno nos atravessarão. Você e eu precisamos dar trabalho para Satanás nos atacar. Como é que você faz isso? Verdade, justiça de Deus, paz do Evangelho, fé. Enche o seu coração de fé, enche a sua mente da palavra de Deus, para que quando você lide com tentações, com enfrentamentos, com lutas, com ciladas, com dardos inflamados, você tenha a palavra de Deus fluindo, pulsando do seu coração, e você então pode combater Satanás com as promessas que Deus nos dá. Ele nos oferece algo vil, algo simples, algo podre, e o Senhor nos oferece vida eterna. Irmão, você precisa memorizar as Escrituras, porque é exatamente essa memória que vai encher a sua mente e o seu coração no dia mau. É quando nós nos lembramos da palavra de Deus, é quando as promessas de Deus vêm à nossa mente, e Satanás nos atacando, nos apertando, nos oprimindo, e você devolve com a palavra de Deus, com promessa de Deus, com segurança de Deus.
escudo de fé. Eu gosto sempre de dizer que a fé é para os dias difíceis. Não se esqueça disso. Os dias maus virão. Ele nos diz então, versículo 17: coloque o capacete da salvação e tome a espada do Espírito. Proteja sua mente com a salvação, com a palavra de salvação, com a certeza de salvação. Proteja sua mente com a cruz, com o sangue de Cristo, com a vitória de Cristo. Porque todas as vezes que nossa mente é protegida pela convicção e certeza da salvação que nós temos em Cristo, Satanás bate em retirada. Porque Cristo os expôs à humilhação pública, triunfando sobre eles na cruz. Todos os principados e potestades foram humilhados diante de Cristo. E nas suas mãos carrega uma espada pequena, curtinha, mas afiada, que é a palavra de Deus. E assim nós vamos resistir a Satanás. Paulo fala sobre nossa batalha. Ele fala sobre a armadura que nós precisamos vestir. Então agora ao final dessa mensagem, desse texto, ele nos fala sobre a vigilância que nós precisamos manter. Paulo diz, versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você percebeu nos seus ouvidos aí um detalhe nesse texto? Quantas vezes o apóstolo Paulo usa a palavra todo, todos, toda? Percebeu? Faz isso 4 vezes. E essas 4 vezes são 4 ensinamentos para nós. Porque o modo como nós precisamos vigiar e enfrentar essa batalha é com o espírito de oração, é tendo uma mente em Deus. Deixe-me dizer uma coisa, irmão, sobre minha espiritualidade e sua espiritualidade. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador reformado, diz que a nossa situação final como cristãos é testada pelo caráter da nossa vida de oração. A situação final da nossa vida de fé, da nossa vida cristã, é provada, é testada pelo caráter da nossa vida de oração. Crentes que oram pouco são crentes fracos. Crentes que oram muito e dependem do Senhor são crentes fortes. Não existe outra opção. Ou nós oramos em todo o tempo, somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, ou nós somos apenas crentes faladores, vazios de poder, vazios de intimidade com o Senhor, mesmo que cheios de teoria. A oração é o tempero necessário para que toda a nossa erudição, estudo e intelectualidade seja viva. É preciso que a oração faça parte da nossa vida. Quanto menos nós oramos, mais nós denunciamos de que nós somos incrédulos. Porque não orar é sinônimo de incredulidade. Pagãos não oram, irmãos. Ímpios não oram. Homens e mulheres que acreditam em sorte não oram. Homens e mulheres que acreditam em acaso não oram. Homens e mulheres que acreditam em teologia da prosperidade, em esforço pessoal, barganha com Deus. Homens e mulheres que acreditam em promoção pessoal não oram. E por que não oram? Porque não precisam. Quem são então aqueles que oram a Deus? São aqueles que têm uma convicta certeza, um convicto mover no seu coração de que se eu não buscar a Deus, eu estou perdido. A Bíblia nos chama a orar sem cessar. E às vezes nós imaginamos que nós temos que orar então o tempo inteiro, sentando, guardando o tempo, fechando o quarto, fechando a porta, pegando o livro. Nós vamos orar o tempo inteiro. Paulo diz, olha comigo no versículo 18, primeiro, com toda oração e súplica. Nós precisamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor, clamar ao Senhor, rogar ao Senhor, interceder por outros diante do Senhor. Todo tipo de oração. Não apenas uma oração, mas toda oração, toda súplica. Faça tudo conhecido diante de Deus, peça tudo para Deus, tudo. Toda oração. Ele continua, não apenas toda oração, mas em todo tempo. Qual é o momento certo para orar? Não existe.
Nós precisamos orar o tempo inteiro. Levante da sua cama amanhã bem cedo, e quando você se levantar, comece a falar com Deus na sua mente e no seu coração: Deus, obrigado por esse dia, obrigado por me levantar, obrigado pelo café que eu vou tomar. Deus, me livre do mal, Senhor, me guarde do inimigo, Senhor, me faça andar de maneira que te agrade. Ore na sua mente, ore no seu coração, ore no trânsito, de olhos fechados, de olhos abertos, de preferência. Ore quando você estiver numa reunião de negócios difícil, tensa, em que os humores estão alterados. Ore na sua mente. Talvez você não tenha ocasião de parar e falar assim: irmãos, vamos fazer uma oração. Talvez não são irmãos, mas você pode orar. Ore por decisões que você vai tomar. Alguém te pergunta: você quer isso ou quer aquilo? Você está em dúvida, então ore. Deus, me ajude a escolher, me dá paz para escolher. Ore quando você souber que você está caminhando de modo próximo a alguma coisa que vai tentar você. Ore para que Deus te livre do homem mau, da mulher adúltera, para que Deus te dê caminhos de paz. Ore, irmão, fale com Deus, porque quanto mais nós falamos com Deus, mais vigilantes nós somos. Já brincou de pique-esconde com alguém? Já brincou? Com certeza, né? Há uma coisa extraordinária em brincar de pique-esconde. É o quão aguçado se torna a nossa audição. Percebeu? É escuro, você não está vendo nada. Um bom pique-esconde, né? Todo mundo se esconde. E aí você é um dos que está escondido. E o seu maior temor vai ser encontrado. E então você está ali naquele lugar. E se um graveto cai da árvore, você já pula para trás. Porque você está vigilante. Eu lembro de uma história, uma vez, um acampamento de jovens e adolescentes, não aqui. E um jovem da nossa igreja foi esconder no meio de um mato. Ele estava lá escondido no meio do mato, esperando, vigiando para ver se o pico vinha. De repente ele sentiu alguma coisa batendo no braço dele gelado. E aí ele achou que era alguém. Ele disse: correndo daqui, esse esconderijo é meu, sai. E aí cutucou de novo, e quando cutucou de novo, ele pôs a mão e sentiu algo gelado. Ele temeu aquilo. Quando ele olhou para trás, era uma vaca. Ele estava com a mão no focinho. Você não consegue mensurar a velocidade com que esse menino saiu do mato e foi ao meu encontro desesperado. Pastor, uma vaca. A história é engraçada, mas ela revela o quão despertos nós precisamos estar e vigilantes diante das circunstâncias. Se você está diante do inimigo, não dê tanta bobeira ao ponto de aparecer essa bendita dessa vaga preta atrás de você e você nem perceber. É preciso vigilância. Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Preste atenção no versículo 18: para isso, vigiando com toda perseverança. Eu e você precisamos orar e vigiar. Essa é a ordem de Jesus aos discípulos: vigiai e orai comigo. Vigiai e orai comigo. É preciso vigiar e orar, irmãos. Então é preciso fazer isso todo o tempo. Paulo diz: com toda a perseverança. Não desanime da oração, porque Deus não se desanima de nós. Não desanime-se de pedir a Deus, porque Ele não desanima-se de nos dar dádivas, porque Ele é o nosso bom Deus. E Paulo termina dizendo: faça súplicas por todos os santos. Toda oração, todo tempo, toda perseverança e por todos os santos. Ore por você, mas ore por irmãos fracos na fé, irmãos que têm vivido lutas, dias maus, dias difíceis, tentações, provações. Ore. A nossa batalha é real, o nosso inimigo é maligno, mas o nosso Cristo venceu o poder de Satanás e nos chama a confiar nele. E a maior arma que nós temos na mão é orar e vigiar, porque o Senhor nos deu força para vencer. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus eterno, em nome de Jesus.